começamos, então, as nossas aulas do segundo bimestre, tá? Então, vocês vão pegar pra mim a apostila 3 de vocês, de Química, onde fala dos primeiros modelos atômicos, tá? Então, agora eu vou apresentar pra vocês todos os modelos atômicos, os principais. Os primeiros modelos atômicos, eles surgiram lá na Grécia Antiga, tá? Com Demócrito e Leucipo, quando eles começaram a questionar sobre quanto poderia se dividir a matéria. Haveria um momento que não seria mais possível dividir essa matéria, até que chegaria a sua menor parte, que seria o átomo, tá? Como não foi possível provar essa ideia, eles não conseguiram provar essa ideia, esse modelo ficou sendo apenas teórico. Mas, com a evolução do pensamento, mais estudos, eles foram se aprimorando, veio John Dalton, tá? E ele, com fatos experimentais, baseando-se nas leis de Proust e Lavoisier, que era nas leis ponderais, isso é importante. Eu vou até colocar aqui, ó, que ele se baseou nas leis ponderais, tá? Ele chegou à conclusão de que o átomo seria partículas esféricas e maciças, que o átomo seria indivisível e indestrutível, seria desprovido de cargas elétricas e esses átomos, átomos iguais teriam massas e volumes e tamanhos iguais, enquanto que átomos diferentes teriam massas e volumes também diferentes. Além disso, ele dizia que esses átomos eles conseguiam se reagrupar e formar novas moléculas, tá? O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, tá? Então, para ele, ó, o átomo ele era uma bolinha maciça, indivisível, indestrutível, conhecido como bolinha de bilhar, tá? Então, o modelo atômico dele, eu vou colocar aqui, ó, ficou conhecido como bola de bilhar. Sabe aquele bolão da sinuca? Então, para ele, o átomo era daquele modelo lá, tá? Indivisível, indestrutível, desprovido de carga. E assim foi que ele chegou à conclusão de seu modelo atômico. Os cientistas da época conhecia aproximadamente 50 elementos químicos e eles representou esses elementos químicos com diferentes esferas, tá? Esse modelo ficou por algum tempo, porém, com a evolução do pensamento e com mais estudos, eles depois chegaram à conclusão que esse modelo atômico não era viável, tá? Aí vem o segundo modelo atômico que eu vou apresentar para vocês agora, que é o modelo atômico de Thomson. Então, vamos lá. Continuando, a gente tem o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico proposto por Thomson, tá? Então, Thomson, ele se baseou, então, na natureza elétrica, no movimento de elétrons para chegar à conclusão do seu modelo atômico, tá? Então, por volta de 1897, Thomson propôs que o átomo era divisível, primeira coisa que ele já mudou com relação ao modelo atômico de Dalton, tá? Então, ele propôs que ele era sim divisível. E chegou à conclusão utilizando um aparelho de raios catódicos denominado ampola de Crookes, que vocês têm aí na página 163, tá? A imagem desse aparelho que ele utilizou aqui, ó. Essa aqui é a ampola para fazer o movimento de elétrons e ele chegar à conclusão que ele chegou do átomo dele aqui, tá? Essa ampola era constituída basicamente por um tubo de vidro com uma pequena quantidade de gás e 2 eletrodos ligados a uma fonte de energia externa, tá? Do polo negativo, que a gente tem o cátodo, partia um feixe de raios catódicos que se dirigia ao lado oposto do tubo em direção ao polo positivo, que é o ânodo. Dentre as observações feitas por ele, ele concluiu que os raios eram partículas menores que átomos e que tinham cargas elétricas negativas. Então, a partir disso, o que ele concluiu? Ele concluiu que o átomo ele não era maciço, mas com uma estrutura rígida, e sim maciço com uma estrutura gelatinosa,
tá? Então, para ele, o átomo era uma esfera gelatinosa. Outra coisa, ele concluiu que o átomo ele era divisível, não indivisível, tá? E que ele podia sim ser destruído. Então, o átomo para Dalton era algo muito primitivo, era uma bola que não tinha características elétricas, né? Já para Thomson, não. É uma esfera gelatinosa de carga positiva, onde estaria elétrons com carga negativa. Então, ele trouxe a natureza elétrica para o átomo. Então, como que ele representou esse modelo atômico? Para ele, o átomo, então, era uma esfera gelatinosa com carga positiva, onde estariam incrustados os elétrons que têm carga negativa. Esse modelo atômico proposto por Thomson ficou conhecido popularmente como pudim de passas, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Abram a apostila de vocês, vão me acompanhando com a apostila, claro, mas eu quero que vocês vão fazendo o fichamento no caderno de vocês, tá? Então, pega o caderno, vão fazendo as anotações aí no caderno, porque depois vocês vão precisar disso que eu tô falando pra vocês, combinado? Bom, agora eu vou falar pra vocês o terceiro modelo atômico que aparece aí, que é o modelo atômico proposto por Rutherford, que é um modelo bastante completo. Depois ele só sofreu algumas alterações por Thomson, mas é um modelo que tem bastante fundamento científico, tá? Então, eu vou falar para vocês do modelo atômico de Rutherford, posteriormente o de Bohr, e também vou falar um pouquinho das propriedades atômicas, certo? Bom, então agora vamos para o nosso terceiro modelo, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Bom, os modelos estudados até agora, os dois, eles tinham algumas características semelhantes, né? Por quê? O modelo atômico proposto por Dalton, ele teve as suas implicações que foram aceitas por Thomson. Thomson aprimorou, trazendo a natureza elétrica para o átomo, mas ainda não conseguiu explicar várias características atômicas. Aí no final do século XIX, já ocorreu grandes avanços científicos e um deles foi a radioatividade. Então, nessa época, o Rutherford estudava a radioatividade e ele se baseou na radioatividade para descobrir o seu modelo atômico. Então, já vou colocar aqui, ó, que ele baseou-se na radioatividade, tá? Muito importante essa informação, tá? Radioatividade. Então, ele se baseou na radioatividade para elaborar o seu modelo atômico. Bom, então ele estudava radioatividade em seu laboratório, tá? E certa vez ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas. E aí ele percebeu que a maior parte das partículas alfas atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Mas algumas delas sofriam desvios para os polos negativos e outras sofriam desvios para o polo positivo. E outras batia e ricocheteava, ou seja, batia e voltava. A partir dessa experiência que vocês têm aqui, né, na página, deixa eu ver, 164, tá? Então aqui, ó, ele pegou um átomo radioativo e fez um bombardeamento sobre uma lâmina de ouro, protegida, né, por chumbo, e aí ele percebeu que a maior parte das partículas atravessavam a lâmina, outras sofriam desvios para os polos positivos e negativos, e outras ainda batiam e voltavam. Ó, essa imagem mostra bem certinho isso que eu tô falando, tá? Então aí, o que ele fez? Observando isso aqui, ele chegou à conclusão que o átomo é um grande vazio, tá? Pois um grande número de partículas alfas atravessam a membrana sem sofrer desvios. E aí ele disse que o átomo tinha um núcleo central pequeno e denso, porque algumas partículas alfa bate e volta. E que esse núcleo central ele era provido de carga positiva, tá? Pois as partículas alfas que se desviavam, elas tinham repulsão da carga positiva, elas iam para o lado negativo, tá? Então vamos colocar o que ele disse aqui então. Para ele, o átomo era formado por um núcleo maciço, tá? Formado por um núcleo maciço
E positivo, com uma eletrosfera grande, eletrosfera vazia e negativa. Então, agora ele mudou toda a teoria que foi proposta até agora por Dalton e Thomson, tá? Então, em resumo, ele concluiu que o átomo era constituído por duas regiões, né? Então, esse núcleo, né? E uma eletrosfera, certo? Aí, que ele ainda concluiu? Deixa eu colocar aqui, que aqui tá a eletrosfera, tá? Ele ainda concluiu que no núcleo estão os prótons e nêutrons. Por isso, da carga positiva. Enquanto que na eletrosfera estão os elétrons. Por isso, a carga negativa, tá? Bom, isso foi proposto por Rutherford. Seu átomo, então, tem um núcleo positivo, maciço, com uma grande eletrosfera vazia, formado por órbitas elípticas, tá vendo aqui? E esse sistema do átomo ficou conhecido como sistema solar, tá? Então, seu modelo atômico ficou conhecido como sistema solar ou sistema planetário, tá? Então, isso aqui foi proposto por Rutherford. Mas aí veio Bohr e fez algumas melhorias a esse modelo atômico. Já vou passar para vocês agora também. Apesar do modelo atômico de Rutherford ter sido muito importante, ser bem satisfatório, ele não conseguia explicar que partículas em movimentos, elas tendem a perder energia até chegar ao ponto zero. Se isso acontecesse, todas essas partículas iriam se aproximar do núcleo até que ocorreria uma explosão e o núcleo acabaria, sumiria. Mas aí veio Bohr e veio com uma resposta muito adequada para essa lacuna que ficou no modelo atômico proposto por Rutherford, tá? Então daí veio ele e esse modelo agora ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Então, para Bohr, o átomo realmente era constituído por um átomo maciço, onde estariam os prótons e os nêutrons, por isso teria carga positiva, e uma eletrosfera com órbitas circulares, onde estariam os elétrons, tá? De carga negativa e realmente seria vazia. Só que, para ele, esses elétrons jamais perderiam toda a sua energia e chegariam à energia zero. Então, o que ele dizia? Que os elétrons, eles ocupam cargas estacionárias com energias fixas, tá? Que quando eles absorvem energia, eles podem saltar para um nível mais externo, tá? Porque ele absorveu energia, mas quando ele chega nesse nível, ele não consegue ficar aqui, então ele retorna para sua órbita de origem. Nunca ele perde toda a sua energia a ponto de se colidir com o núcleo. Então essa foi a principal contribuição de Bohr para o experimento proposto por Rutherford. Então o que ele fala? Ó, vamos lá. Que cada elétron ocupa uma órbita estacionária específica, que quando absorve energia pode vir para uma órbita mais externa, tá? Porém, quando ele fica aqui por algum tempo, ele vai perdendo energia, o que ele faz? Retorna à sua órbita de origem, tá? Então, cada nível tem determinada quantidade de energia, que é uma energia quantizada, tá? E os elétrons podem transitar de um nível de menor energia para um nível de maior energia.
Porém, para que isso seja possível, o elétron deve receber energia para que depois ela seja perdida e retorne à sua órbita de origem. Um exemplo bastante comum que acontece com isso aqui é o caso dos fogos de artifícios, tá? No caso dos fogos de artifício, quando o átomo absorve energia, esses elétrons ficam excitados, vai para a órbita mais externa e quando eles voltam para sua órbita de origem, o que acontece? Eles perdem energia em forma de luz. Por isso que nós temos fogos de artifício com cores diferentes, tá? Quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu quero fazer com vocês um testezinho chamado teste da chama. E aí vocês vão ver como isso acontece, tá? Cada sal que tem átomos diferentes, quando eles são excitados, eles absorvem calor, aí eles saltam para órbitas externas, e quando eles perdem essa energia, eles voltam para sua órbita de origem, emitindo luz. Luz com colorações diferenciadas, certo? Então, isso é o que nós temos para os modelos atômicos conhecidos. Então, a gente viu que o modelo atômico de Dalton, modelo mais simples, modelo desprovido de carga, parecendo uma bola de bilhar, né? Modelo atômico de Thomson veio para dar uma melhorada no modelo atômico de Dalton, trouxe a natureza elétrica para o átomo. Modelo atômico de Rutherford, que já adotou a radioatividade para se manter, para poder descobrir como que esse átomo funcionava. E aí ele disse que era constituído de duas estruturas, um átomo maciço e uma eletrosfera vazia. E veio Bohr daí para concluir toda essa história dos modelos atômicos. E esse é o modelo atômico atual. Esse é o modelo atômico que nós utilizamos hoje, certo? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das propriedades interatômicas. E aí vocês vão fazer os exercícios para me enviar. Combinado? Então agora eu vou falar para vocês das partículas e principais características de um átomo, tá? Quando vocês pegam a tabela periódica de vocês, lá na tabela periódica, cada elemento químico é representado por um símbolo, tá? Então aqui meu X está representando o símbolo que aparece lá para qualquer elemento químico, tá? E aí, lá na tabela de vocês, ela também traz dois números, tá? Um número que representa a massa atômica e um número que representa o número atômico. Bom, vamos lá então. O que é a massa de um átomo? A massa de um átomo é a soma do seu número atômico mais o seu número de nêutrons. Lembra que cada átomo tem 3 partículas principais, prótons, nêutrons e elétrons, tá? O número atômico, ele vai ser a massa atômica menos o número de nêutrons. E o que vai ser o número de nêutrons? Vai ser a massa menos o número atômico, tá? Bom, o que é o número de prótons? O número de prótons é o próprio número atômico. E os elétrons é igual ao número de prótons, tá? Só que a gente vai ver depois esse número de elétrons, ele pode variar se ele for um átomo que estiver carregado positivamente ou se ele for um átomo que estiver carregado negativamente, que é o caso dos cátions e ânions, tá? Mas para esse momento que eu quero que vocês prestem atenção, ó, coloquei um exemplo aqui, coloquei o sódio, é o símbolo do sódio, número de massa 23 e número atômico 11. Sempre que vocês olharem a tabela periódica de vocês, o maior número escrito lá sempre vai ser a massa. E o menor número sempre vai ser o número atômico, tá? Então eu quero que vocês tirem todas essas partículas para mim do elemento sódio. Então vamos lá. A massa. Deixa eu pegar outro canetão, que esse aqui tá meio ruim. Então vamos lá, ó. A massa, o que eu falei para vocês que é? O número de nêutrons mais o número atômico, tá? Eu ainda não sei o número de nêutrons, então o que eu faço? Vou calcular primeiro ele, porque eu já sei a massa e eu já sei o número atômico. A minha massa é 23 e o meu número atômico é 11, então o meu número de nêutrons é 12, certo? Agora eu consigo calcular a minha massa, ó. A massa que eu dei aqui pra vocês é o 11, que é o número atômico, mais 12, e realmente ela é 23. E o número atômico? Falei pra você que é a massa,
que é 23, menos o número de nêutrons, que é 12. A massa e o número atômico, ela já vem lá na tabela periódica, então é facinho da gente pegar, tá? Vamos lá. E agora o meu número de prótons? P não é igual a Z? Isso aqui não é o meu Z? Então P vai ser 11. E o E? O E não é igual ao P? P é 11, então E também vai ser 11, certo? Então, se eu pedir para vocês calcularem as partículas interatômicas de cada elemento da tabela periódica, é isso que vocês vão fazer. A princípio, vocês não precisam diferenciar para mim ainda os cátions e os ânions, tá? Porque vocês vão receber uma segunda videoaula depois, falando um pouquinho sobre distribuição eletrônica, mas isso é assunto para a próxima aula, combinado? Então, até a próxima. Por quê? Vocês vão fazer para mim agora os exercícios. Vou colocar aqui a tarefa de vocês de hoje. Anotem, tá? A tarefa de vocês de hoje, então, vai ser a página 168, todos os exercícios, tá? A página 169, todos os exercícios, tá bom? A página 170 e o exercício 7 da página 171, tá? Então, isso aqui é o que vocês vão fazer pra mim de tarefa e me enviar as fotos, tá? O que eu vou dar de dica pra vocês? Por favor, coloquem a apostila sobre uma superfície plana, uma mesa, e tirem a foto de cima, focando na foto, pra me enviar as fotos bem elaboradas. E coloquem o nome quando vocês forem me enviar essas tarefas, porque muitos de vocês não têm fotos no WhatsApp e eu não sei de quem que é, acaba ficando sem nota, tá? Quem abaixou um aplicativinho de scanner no celular, melhor ainda, vai escaneando e me enviando o arquivo em PDF lá naquele grupo Biologia e Química que a gente tem só para me enviar as tarefas de vocês, combinado? Então, eu vou ficar aguardando agora, qualquer dúvidas podem ir me chamando no WhatsApp, combinado?